No dia 20 de julho de 1969, o mundo assistiu em espanto quando Neil Armstrong se tornou o primeiro humano a pisar na Lua. Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade, declarou ele. Ou será que não foi bem assim? Esta ocasião monumental, o auge da conquista humana, tem sido assombrada por controvérsias quase desde o momento em que aconteceu. Seria possível que a alunagem, um testemunho da ingenuidade e coragem humanas, não tenha passado de um embuste elaborado, uma performance cuidadosamente encenada em um estúdio em vez da superfície lunar? A ideia parece absurda. Por que alguém, muito menos a nação mais poderosa da Terra, iria se dar ao trabalho de fabricar tal evento? No entanto, as teorias da conspiração persistem, alimentadas pelo que alguns afirmam serem inconsistências na narrativa oficial e evidências que simplesmente não fazem sentido. Estávamos realmente sozinhos, olhando para a lua da Terra? Ou fomos cúmplices de um grande engodo, nossa memória coletiva manipulada por forças invisíveis? A verdade, como dizem, está lá fora. Mas será? Vamos embarcar em uma jornada para explorar as evidências, tanto a favor quanto contra, e ver se conseguimos desvendar este mistério cósmico. Para entender os motivos por trás de um possível embuste, devemos viajar de volta ao coração da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam presos em uma batalha ideológica, uma luta pela dominação global que se desenrolava não apenas nos campos de batalha de guerras por procuração, mas também nos palcos do avanço tecnológico. A corrida espacial, uma arena fundamental neste conflito maior, tornou-se uma medida muito pública e visível da destreza tecnológica de cada superpotência. Os soviéticos haviam golpeado primeiro, lançando o Sputnik, o primeiro satélite artificial do mundo, em 1957. O evento enviou ondas de choque pela psique americana, expondo uma lacuna tecnológica que ameaçava minar o prestígio e o poder americanos. A corrida espacial estava em andamento e as apostas eram astronomicamente altas. Teria a pressão para vencer esta nova batalha da Guerra Fria levado os Estados Unidos a falsificar uma alunagem? Seria simplesmente uma questão de orgulho nacional, uma forma de demonstrar superioridade tecnológica sobre seus rivais comunistas? A possibilidade, por mais inquietante que seja, não pode ser facilmente descartada. Vamos agora voltar nossa atenção para as anomalias, as inconsistências que alimentaram as chamas da conspiração por décadas. Uma das peças de evidência mais frequentemente citadas gira em torno das fotografias tiradas na superfície lunar. Os céticos apontam para as sombras projetadas pelos astronautas e objetos na Lua, alegando que elas não são paralelas, como seria de se esperar de uma única fonte de luz como o Sol. Isso, argumentam eles, sugere a presença de múltiplas fontes de luz, implicando um cenário montado em vez da paisagem lunar. Além disso, as fotografias não possuem um elemento familiar, estrelas. O céu lunar, desprovido de atmosfera para espalhar a luz solar, deveria estar repleto de estrelas, mesmo em plena luz do dia. No entanto, as imagens das missões Apollo mostram um vazio escuro e rígido, desprovido de qualquer tapeçaria celestial. Seria esta mais uma prova de um acobertamento, o resultado de um descuido dos cenógrafos? Ou haveria uma explicação mais plausível para essas aparentes discrepâncias? Talvez a imagem mais duradoura da missão Apollo 11 seja a da bandeira americana, fincada firmemente no solo lunar, aparentemente balançando ao vento. Mas espere, como isso é possível? A Lua, como sabemos, não tem atmosfera e, portanto, não há vento. Como a bandeira poderia estar trem para-choque se não fosse pela presença de uma brisa suave de estúdio? Os defensores da teoria da conspiração apontam para isso como prova definitiva de que tudo foi encenado. Eles argumentam que a bandeira foi deliberadamente projetada com um poste telescópico para criar a ilusão de uma brisa.
Um detalhe esquecido pelos cineastas em sua pressa para criar um espetáculo patriótico. Mas será que esta bandeira esvoaçante é realmente a arma do crime que parece ser? Ou existe uma explicação mais mundana, negligenciada na pressa de expor uma conspiração? Seção 5. O céu silencioso. Voltemos ao curioso caso das estrelas desaparecidas. Por que as fotografias da Apollo, tiradas no ambiente sem ar da Lua, onde as estrelas deveriam ser claramente visíveis, mostram apenas um vazio escuro e vazio? Esta omissão gritante foi tomada pelos teóricos da conspiração como mais uma evidência de um acobertamento. Eles argumentam que incluir estrelas nas fotografias falsas teria sido muito difícil, pois replicar com precisão as constelações exigiria conhecimentos astronômicos. Sugere-se que a ausência de estrelas foi uma escolha deliberada, uma forma de evitar o risco de serem expostos por astrônomos amadores que poderiam facilmente apontar quaisquer imprecisões no pano de fundo celestial. Mas será que esta ausência de estrelas é realmente a arma do crime que os teóricos da conspiração afirmam ser? Ou haverá uma explicação mais simples para esta aparente anomalia astronômica? Seção 6. Mágica de Hollywood. Kubrick dirigiu O Pouso na Lua. A complexidade do suposto embuste, envolvendo centenas, se não milhares, de indivíduos juramentados ao sigilo, levanta a questão se foi encenado. Quem poderia ter conseguido? Entra em cena Stanley Kubrick, o diretor visionário por trás de obras-primas cinematográficas, como 2001, Uma Odisseia no Espaço. Lançado em 1968, apenas um ano antes da missão Apollo 11, o filme apresentou efeitos especiais inovadores que encantaram o público e ultrapassaram os limites do realismo cinematográfico. Teria Kubrick, com seu domínio da narrativa visual e efeitos especiais de ponta, sido chamado pelo governo dos EOAs para emprestar seus talentos a um projeto mais clandestino? A teoria, embora extravagante, ganhou força ao longo dos anos, alimentada por dicas sutis e supostas confissões do próprio Kubrick. Será que o mesmo homem que nos levou numa viagem a Júpiter também ajudou a falsificar os primeiros passos humanos na Lua? Seção 7. A resposta da NASA. Confrontada com um coro crescente de ceticismo, a NASA, a agência encarregada de colocar um homem na Lua, defendeu repetidamente a autenticidade das missões Apollo. Eles forneceram refutações detalhadas a muitas das alegações feitas pelos teóricos da conspiração, oferecendo explicações científicas para as aparentes anomalias nas evidências fotográficas. A agência sustenta que as sombras nas fotografias não são paralelas devido à perspectiva e à superfície lunar irregular. A bandeira a ondular, explicam eles, não está a ondular, mas sim a ondular devido à forma como foi montada no poste telescópico. Quanto às estrelas em falta, a NASA argumenta que a superfície lunar brilhante e as limitações da tecnologia das câmaras na época tornaram impossível captar a luz tênue das estrelas em fundo. Seção 8. As missões desaparecidas. Apesar das garantias da NASA, as perguntas persistem. Por que, por exemplo, não voltamos à Lua desde as missões Apollo? A última missão tripulada à superfície lunar foi a Apollo 17 em 1972. Nas décadas seguintes, os avanços tecnológicos têm sido espantosos, mas não pusemos os pés na Lua novamente. Esta ausência prolongada alimentou a especulação de que não há nada para onde voltar, que as alunagens foram de facto uma farsa e que não há necessidade de manter a ilusão por mais tempo. Outros argumentam que o custo das missões tripuladas à Lua é simplesmente demasiado proibitivo e que as missões robóticas são uma forma mais eficiente de explorar o nosso vizinho celestial. Mas a pergunta permanece: por que é que não regressamos ao cenário do nosso maior triunfo?
Seção 9. O peso da evidência. Então, onde é que isto nos deixa? Por um lado, temos a narrativa oficial, apoiada pela NASA e pela grande maioria da comunidade científica, de que as missões Apollo foram reais, um testemunho da ingenuidade e coragem humanas. Por outro lado, temos as dúvidas persistentes, alimentadas pelo que alguns percebem como inconsistências nas provas e falta de transparência por parte de quem está no poder. A verdade, como sempre, provavelmente está algures no meio. Talvez tenha havido aspectos das missões Apollo que foram exagerados ou manipulados para fins políticos. Talvez a história completa ainda não tenha sido contada, escondida em arquivos confidenciais, à espera de ser descoberta. Mas rejeitar toda a empresa como uma farsa, negar a bravura dos astronautas e a inteligência dos engenheiros que a tornaram possível, parece igualmente errado. Seção 10. Uma questão de confiança. Em última análise, a questão de saber se a alunagem foi ou não falsificada é uma questão de confiança. Confiamos na narrativa oficial, na palavra de quem está no poder, ou permitimos-nos a possibilidade, por mais improvável que seja, de termos sido enganados em grande escala? Esta questão vai além das missões Apollo. Fala de um aspecto fundamental da condição humana: a nossa necessidade de acreditar em algo maior do que nós próprios, de confiar que as instituições que construímos estão a agir no nosso melhor interesse. Quando essa confiança é abalada, quando começamos a questionar os próprios fundamentos da nossa realidade, pode ser uma experiência profundamente perturbadora. Seção 11. A última fronteira. A verdade. A alunagem, quer seja real ou encenada, continua a captar a nossa imaginação coletiva. Representa o auge da ambição humana, o desejo de ir além das fronteiras do nosso mundo e explorar o desconhecido. É uma história que foi contada e recontada, analisada e debatida, mas o seu poder de inspirar e intrigar permanece intacto. A busca pela verdade é uma jornada contínua, e a verdade sobre a alunagem pode permanecer evasiva. Mas talvez seja isso que a torna tão fascinante. Ela nos força a confrontar nossos próprios vieses, a questionar o que acreditamos ser verdade e a reconhecer que, às vezes, as histórias mais incríveis são aquelas que contamos a nós mesmos. A última fronteira, ao que parece, não é o espaço, mas sim o vasto e muitas vezes inexplorado território de nossas próprias mentes.